Assassinos em série sempre chocam a todos nós. Para nossa surpresa, quando são descobertos, costumam ser pessoas comuns, dessas que convivemos no dia a dia e que jamais poderíamos imaginar que, em uma vida dupla, cometem os crimes mais hediondos. Você está em Casos Policiais e Outros Crimes. Ainda não há no Brasil legislação punitiva para determinados crimes. Alguns assassinos em série cumprem suas penas e retornam à sociedade, causando medo e instabilidade à segurança pública, como aconteceu no início dos anos 2000 com o bandido da luz vermelha. Porém, há um que ainda se encontra detido, mesmo havendo uma batalha judicial para sua soltura. E é sobre ele que iremos ver neste vídeo. Veremos o caso de Chico Picadinho. Francisco da Costa Rocha, nascido em Vila Velha, em 27 de abril de 1942, conhecido pela alcunha Chico Picadinho, é um assassino brasileiro que foi condenado pelos assassinatos de duas mulheres em 1966 e em 1976, respectivamente. Nascido e criado em Vila Velha, no estado do Espírito Santo, teve uma infância muito pobre. Seu pai era exportador de café e o abandonou ainda criança, junto de sua mãe. Tendo que trabalhar, ela deixava Francisco com uma amiga na cidade de Cariacica. Nas entrevistas, o assassino revelou ter sofrido diversos abusos do marido da mulher que cuidava dele, mas que esta nunca soube e que ficava semanas sem ver a mãe, já que ela raramente ia visitá-lo, além de diariamente ver este homem que abusava dele e espancava essa amiga de sua mãe. Além disso, quando desobedecia, ele apanhava muito da mesma mulher. Um de seus passatempos na infância já revelava sua personalidade psicopata. O passatempo principal era algo muito cruel: matar gatos. Após crescer um pouco, voltou a viver com a mãe em Vila Velha, onde presenciava a visita de diversos homens em casa, quando ela o mandava ir para o quarto e só sair de lá após amanhecer. Isso o fez perceber que ela se prostituía para sustentá-los. Saber deste fato, somado aos abusos que sofreu, foi um grande trauma para ele, que culminaria numa explosão de ódio futuramente. Na adolescência, foi expulso de casa, após brigas com a mãe, quando a humilhava e era agressivo. Passou a viver de pequenos serviços e alguns furtos, e logo se viciou em bebida alcoólica e outras drogas. Bissexual assumido, revelou à junta psiquiátrica após ser preso pelos crimes que não se importava em ser passivo ou ativo. O importante era continuar sendo homem e ter muito prazer. Gastava grande parte de seu dinheiro com jogos de azar e prostitutas. Também revelou ter esquartejado as mulheres por ter muita raiva dos abusos que sofria na infância e por sentir vergonha ao lembrar-se de que sua mãe se prostituía, como as mulheres que ele matou. Querem nos calar? Contamos com a sua ajuda para que isso não ocorra. Crimes não podem ser esquecidos e criminosos não podem ficar impunes. Divulguem os vídeos, só assim não seremos intimidados. Equipe Sine Qua Non. Francisco da Costa Rocha cometeu seu primeiro assassinato em 1966, na Boca do Lixo, centro da cidade de São Paulo. Nesta época, vivia uma vida muito boêmia,
com muita bebedeira e mulheres. E também usava drogas. Com o passar do tempo, sentia a necessidade de ter relações sexuais diariamente, além de drogar-se e beber muito. Seu primeiro assassinato, seguido de esquartejamento, foi em 1966. Sua vítima foi Margarete Suida, uma bailarina austríaca que vivia há poucos anos no Brasil. Ela também era uma mulher da vida boêmia e, eventualmente, fazia programas sexuais. Gostava da noite e era muito conhecida de seus amigos. Após beberem muito e passarem por diversos bares e boates da região, Francisco a convidou para terem relações. Ela aceitou ir ao apartamento da Rua Aurora, local que Francisco dividia com Caio, seu amigo, que era médico cirurgião da aeronáutica. Após a relação, ele tornou-se violento e a atacou, passando a estrangulá-la com a mão, e terminou o crime enforcando-a com o cinto. Após ver Margarete morta no quarto, pensou que deveria sumir com o corpo. Tirou o trinco da porta do banheiro para melhor locomoção e colocou o corpo de barriga para cima na banheira. Usou os primeiros objetos que estavam à sua disposição. Lâmina de barbear, tesoura e faca foram os principais utilizados. Começou a cortar os seios, depois foi tirando os músculos e cortando as articulações, a fim de que o corpo ficasse menor para escondê-lo. Vale ressaltar que Francisco esquartejou Margarete pelo fato de ter medo das ações que viriam após ter causado sua morte, concluindo assim que teria que ocultar seu cadáver. Demorou de 3 a 4 horas até desmembrar a vítima e pô-la dentro de uma sacola, pois também sabia que o amigo com quem dividia seu apartamento estaria para chegar. Quando Caio chegou, Francisco disse que tinha uma coisa para contar e falou que havia matado alguém. Não contou como nem porquê, mas disse que o corpo ainda estava no apartamento. Pediu um tempo para Caio para que pudesse avisar sua mãe e contratar um advogado. De fato, viajou à procura da mãe. Ao chegar, avisou a uma amiga e não teve coragem de falar o que realmente acontecera, apenas informando que algo de grave havia ocorrido, pedindo para avisar a sua mãe. Ao retornar, seu amigo Caio havia avisado a delegacia de homicídios, que prendeu Francisco. Ele não reagiu à prisão em momento algum. Se você gosta da proposta do nosso canal, quer receber um conteúdo exclusivo feito para apoiadores, escolha na descrição do vídeo a sua opção de se tornar nosso mecenas. Casos policiais e outros crimes com Luiz César Rangel. 10 anos após o crime brutal, foi liberado por bom comportamento. Mas Francisco voltou a atacar em setembro de 1976. Violentou e tentou estrangular a prostituta Rosemary Micheluk em um motel na zona leste de São Paulo. Mas ela se defendeu com chutes e mordidas, socos e gritos, conseguindo se livrar dele. Apesar de ter levado uma facada, ela sobreviveu. Chico conseguiu escapar. Um mês depois, em outubro, ele voltou à Boca do Lixo. Num bar, conheceu a prostituta Ângela Silva, conhecida como Moça da Peruca. Após beberem bastante, acertaram o preço do programa e ele a levou a um apartamento em que vivia, alugado há poucos meses, na Avenida Rio Branco, a poucos minutos de onde estavam. Após o ato, espancou e estrangulou-a com seu cinto. Já morta, ele a esquartejou. Porém, desta vez, destrinchou sua vítima com um cuidado muito maior e tentou jogar alguns pedaços pelo vaso sanitário. Depois de matá-la e esquartejá-la, tentou fazer com que o vaso levasse partes do corpo. Não conseguiu pôr um corpo todo no vaso sanitário. Para livrar-se dele, pôs pedaços dentro de uma caixa de papelão, neste mesmo apartamento onde tudo aconteceu. Acabou fugindo
em seguida para a cidade do Rio de Janeiro, mas avisou seu amigo Caio e pediu novamente um tempo para avisar sua mãe e contratar um advogado. Caio, já sabendo do crime, ficou sem saber ao certo o que deveria fazer e contatou a Delegacia de Homicídios. Chico Picadinho foi preso 28 dias depois em uma praça de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, enquanto lia uma revista que relatava sua vida de crimes. Na época, a exibição pela imprensa das fotos de suas vítimas cortadas em pedaços sensibilizou bastante a opinião pública, fazendo com que o criminoso fosse condenado a 30 anos de prisão. Preso pelo primeiro crime, no dia 5 de agosto de 1966, Francisco foi condenado a 18 anos de reclusão por homicídio qualificado, somados a mais 2 anos e 6 meses pela destruição do cadáver. Posteriormente, teve uma pena comutada para 14 anos e 4 meses de reclusão. Na prisão, estudou, trabalhou diretamente com a diretoria da cadeia e até mesmo casou. Em 1974, 8 anos após o primeiro crime, obteve a liberdade, tendo o parecer realizado pelo Instituto de Biotipologia Criminal excluído o diagnóstico de personalidade psicopática. 2 anos e 5 meses após obter a liberdade, Francisco veio a cometer o segundo homicídio em 1976. No julgamento, a sua defesa alegou que o motivo do crime não seria torpe, salientando que Francisco sofria de insanidade mental. Nesse momento, o acusado, após examinado, foi considerado semi-imputável, por se tratar de portador de personalidade psicopata de tipo complexo. Mesmo assim, o Conselho de Sentença condenou Francisco a 22 anos e 6 meses de reclusão. No ano de 1994, Francisco foi submetido a exame psiquiátrico detalhado, o qual culminou na instauração de incidente de sanidade mental e na consequente remoção do mesmo para a casa de custódia e tratamento de Taubaté, com o intuito de obter tratamento médico. O Ministério Público, por sua vez, pediu a decretação de interdição em estabelecimento psiquiátrico de regime fechado. A defesa ainda lutou pela obtenção da liberdade, em razão do cumprimento total da pena, mas o STF, no julgamento do recurso ordinário em habeas corpus, negou provimento, por unanimidade de votos. Em outra tentativa, a defesa de Francisco tentou obter o levantamento da interdição com a consequente desinternação, sob o argumento de que, na verdade, Chico estaria sendo punido com prisão perpétua, inexistente no nosso ordenamento penal. Todavia, o pedido foi julgado improcedente em primeiro grau. No julgamento do recurso, o Tribunal de Justiça de São Paulo, no dia 25 de novembro de 2015, entendeu que a interdição de doente mental com gravíssima patologia não se iguala à prisão perpétua, uma vez que não visa punir pela prática de infrações, mas sim privar do convívio social aquele que sofre gravíssima doença mental. No caso, entenderam os juízes que haveria segura comprovação da personalidade dissocial do interditando, bem como grave histórico de violência, mantendo, portanto, a internação. Em 1º de março de 2017, teve a sua soltura determinada pela juíza Sueli Zeraich de Oliveira Armani, da primeira vara de execuções penais de Taubaté. Francisco da Costa Rocha estava preso na casa de custódia de Taubaté devido a uma interdição civil pedida pelo Ministério Público e aceita
pela Justiça de São Paulo em 14 de dezembro de 1998. Chico havia cumprido integralmente a sua pena de 21 de novembro de 1998. Na decisão do dia 1º de março de 2017, a juíza Sueli Armani destaca que Chico confirmou sua intenção de integrar-se socialmente, mostrando-se bem seguro e determinado neste propósito, assim como bastante lógico no raciocínio desenvolvido e coerente em suas colocações. De acordo com exames, há diagnóstico de transtorno de personalidade inespecífica, porém sua conduta é classificada como ótima pela direção da Casa de Custódia. A juíza Sueli Armani classificou a prisão de Chico como absolutamente ilegal, já que se dá devido apenas a uma interdição civil e excede os 30 anos previstos pela lei. A decisão de interdição especificava que Chico deveria permanecer na unidade carcerária temporariamente. Porém, segundo a magistrada, do temporário ali deliberado, já se vão 20 anos, caminhando-se daí para a perpetuidade. Nada mais injusto, ilegal e arbitrário. Fecha aspas, escreveu na decisão. Para o Ministério Público de São Paulo, que havia pedido sua interdição, Chico já quitou sua dívida com a Justiça. Abre aspas, ele já cumpriu em termos de quantidade toda a pena que lhe foi aplicada e só segue preso devido a uma interdição civil. Como ele não tem nenhum parente vivo, nem para onde ir, acabou ficando na Casa de Custódia. Fecha aspas, disse o promotor Luiz Marcelo Negrini. Em maio de 2017, o desembargador Ricardo Dipp, da Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, decidiu que é do juiz da vara da família Jorge Passos Rodrigues a prerrogativa de apreciar eventuais medidas urgentes do caso. Foi Rodrigues que, contrariando decisão da vara de execuções criminais, decidiu pela manutenção da custódia. De acordo com o juiz, Chico Picadinho, hoje com 79 anos, está cumprindo pena com finalidade médica, já que na década de 1970, em um laudo médico, ele foi apontado como personalidade sádica e psicopática. Na decisão, o magistrado afirma que a Casa de Custódia é o melhor local para albergar civilmente Francisco, com registro que está adaptado à rotina diária, à disciplina, recebe tempestiva e eficazmente a medicação psiquiátrica. A decisão de Jorge Passos Rodrigues foi avaliada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, para onde foi levado o conflito de jurisdição e reafirmada cautelarmente. Estudante de direito à época dos crimes, Chico Picadinho é um homem muito lúcido e até hoje passa seus dias praticando pintura. Ao cometer seus crimes, ele agiu sob a influência do romance Crime e Castigo de Dostoiévski, a quem chamou de Deus em uma entrevista. Também é um grande fã de Kafka. Vamos analisar esse crime. Chico Picadinho jamais poderia ter sido solto após o primeiro crime. Isso demonstra o quão nossas leis são frágeis em punir determinados crimes. O nosso Código Penal ainda possui muitas falhas e, infelizmente, nossos parlamentares não demonstram uma preocupação efetiva com isso. Ao invés de reverem as leis que punem determinados crimes, estão voltados a criarem leis para brindarem políticos corruptos e votarem o aumento do fundo partidário. Enquanto nós, sociedade, não cobrarmos quem elegemos, estamos fadados a ficar à mercê de crimes e sermos todos vítimas. Meu nome é Luiz César Rangel. E eu te encontro no próximo crime. Sine qua non.